Olá! Mais uma vez, vamos a outra atividade do Aprender Sempre. Língua portuguesa. Vamos retomar a atividade 2, com o tema televisão ou vida real? O que é mais legal? Desta vez, nós vamos utilizar o texto televisão, publicado no livro Vejam Como Eu Sei Escrever, da editora Ática, na páginas 26 e 27, e vamos analisar duas questões de língua portuguesa voltada ao aprendizado dela. Duas questões voltadas à gramática. Muito bem. Você gosta de assistir televisão? Provavelmente sim. Essa atividade vai nos levar a refletir sobre esse meio de comunicação. A partir do texto que você lerá e das questões propostas, você poderá refletir se é tão atraente quanto parece. Vamos praticar! Leia atentamente o texto e responda às questões a seguir. As questões que nós vamos responder sobre esse texto estão na página 5 do nosso livro Aprender Sempre e referem-se às questões 4 e 5. Vamos retomar então o texto para poder analisar as questões. Televisão. Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir televisão. O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos. Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas telenovelas. Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo ser criança. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com os meus amigos e amigas. Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim são gostosos. Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do que eu dentro dela. Autor Paz, J.P. Muito bem. Analisando esse texto, podemos ver que é um texto em que o autor coloca totalmente a sua opinião. Talvez você, como leitor, não concorde com ele, mas essa é a opinião dele. Pode levar à reflexão e ver quais pontos concordamos e quais pontos discordamos. Mas hoje nós vamos analisar os recursos que o autor usou para deixar esse texto tão intrigante, para saber se concordamos ou não com ele. Vamos à questão 4. Na frase, já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim são gostosos. A palavra destacada, esses, se refere a... Bem, a frase citada na questão 4 é o último parágrafo do texto antes da conclusão. É exatamente esse trecho que se repetiu aqui. Então, ele cita assim na questão, a palavra destacada. Qual é a palavra destacada? Está entre parênteses aqui, esses. Então, se eu encontrar aqui no trecho em destaque o esses, eu vou fazer uma análise.
Essa palavrinha esses que o autor colocou nessa frase, ele se refere a alguma palavra citada antes ou citada depois até. As alternativas são mãe, dia, doces e gostosos. Apenas uma alternativa é a correta, então nós vamos fazer um X dentro do parênteses na frente da palavra que você acredita que se refere. Você pode usar duas estratégias. A primeira é fazer uma boa compreensão da frase toda e entender que o esses refere-se a alguma outra palavra que ele citou antes e deixar o texto mais interessante, assim ele não repete a palavra. Ou substituir cada uma dessas palavras no lugar de esses. Ou acrescentar essa palavra junto a esses. E aí você consegue encontrar qual das 4 alternativas a palavra esses se refere. Na questão número 5, nós temos a seguinte proposta. Há um trecho em que percebemos que o narrador é uma criança. De fato, narrador é quem conta a história. Uma história pode ser contada em primeira pessoa, quando o narrador é o próprio atuante na história, ou em terceira pessoa, quando o narrador conta a história de uma outra pessoa. Nesse caso, não necessariamente o autor é uma criança, o narrador é uma criança. Mas algum trecho do texto ele realmente se refere como criança. Então, assinale a alternativa que comprova isso. Repare, se o narrador é uma criança, ele vai falar como ele mesmo. E aí nós podemos fazer referência ao verbo. Se o narrador é ele mesmo, nós usamos então o pronome eu. E aí vamos analisar qual é o verbo que pode se referir a esse narrador. Nós temos 4 alternativas. Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas telenovelas. B. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade. C. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir a televisão. E D. Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma. Vamos buscar o verbo em cada frase e ver qual deles se refere a eu. Qual deles pode ser conjugado na pessoa eu? Afinal de contas, está afirmando o narrador é uma criança. Em determinado do trecho, ele é a criança, então ele vai contar a história como eu. Busquem por esse meio e tentem encontrar. Das 4 alternativas, somente uma é a resposta correta. Então, marque o seu X e até a próxima!